Olá, eu sou a professora Louise, bem-vindo para mais uma aula. Nessa atividade, eu vou pedir que você abra sua apostila na página 106, 106, tá bom? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre adicionando, tá bom? Juntos nós vamos fazer a leitura dessa página. Eu quero que você pegue a sua apostila e acompanhe a leitura aí na sua casa, tá bom? Então, olha lá. Adicionando, você deve ter observado que fazer contas utilizando o material dourado nem sempre é a forma mais prática e fazer mentalmente também pode ser difícil, dependendo do valor que queremos calcular. Dessa maneira, é importante aprender a fazer as contas de outra forma. Veja ao lado como André resolveu a mesma problema. André decompôs o número 54 em 50 mais 4 e decompôs o 23 em 20 mais 3. O método que o André utilizou é o método da decomposição. Veja como ele procedeu. Então, olha lá. Ele precisava fazer a seguinte conta: 54 mais 23. Qual é o resultado? Lembram que nos vídeos anteriores a gente aprendeu um pouquinho a utilizar o material dourado? Que a gente viu os cubinhos, as dezenas, a plaquinha da centena. A gente viu que dentro de um número existem outros, por exemplo. O 54 ele está ocupando a posição da dezena, consequentemente ele está valendo 50. O 4 está ocupando a posição das unidades, então ele vale 4. No 23, o 2 está ocupando a posição da dezena, então ele vale 20. E o 3 ocupa a posição das unidades, então ele vale 3. Então, olha lá. 50 mais 20, 70. 4 mais 3, 7. 70 mais 7 é igual a 77. Olhando assim, a gente pensa, nossa, mas ele fez mais conta. Seria mais fácil se ele tivesse feito direto pelo algoritmo. Mas é importante a gente entender dessa forma também decompondo. Tá bom? Porque às vezes a gente tem uma conta muito difícil para fazer. O que a gente faz? A gente arredonda, a gente soma, diminui e faz um cálculo mental. Quando a gente está fazendo isso mentalmente, a gente tem essa habilidade. No papel a gente faz 4 mais 3, 5 mais 2. Mas na nossa cabeça a gente pode arredondar. Primeiro eu vou somar as dezenas. 20 mais 50, 70. Agora eu vou somar as unidades. 4 mais 3, 77. Agora eu somo as duas contas, 70 mais 7, 77. E a gente vai fazendo esses jogos, tá bom? Aqui tem a explicação bem no passo a passo, olha só. O André, ele decompôs o número 54 em 5 mais 4. Depois ele decompôs o 23 em 23. Depois ele efetuou a soma das dezenas e depois a soma das unidades, que ficou 70 e o 7, que seja 77. O mesmo pode ser feito com números maiores, maiores que 1000, enfim, o número que vocês preferirem. Veja como a gente resolve a conta. 4.562 mais 3.423. Olha lá. Primeiro a gente decompõe o 4.000. O 4 está na casinha da unidade de milhar, então ele vale 1.000. 4.000. Depois, o 3.000 também está na casinha das unidades de milhar, então ele vale 3.000. A gente colocou aqui embaixo, ó, 4.000 mais 3.000, 7.000. O 5 e o 4, eles estão na posição da centena. Então, olha lá, 500 e 400, que dá 900. O 6 e o 2, eles estão na posição da dezena. Então, o 6 vale 60, o 2 vale 20. 60 mais 20, que dá 80. O 2 e o 6, agora ao contrário, eles estão na unidade e na unidade. Então, 2 mais 6, 8. Aí agora a gente soma, ó, 7.988. Tá vendo que é muito fácil? Porque eu nem preciso ficar 7.000 mais 900, mais 80, mais 8. É só eu falar o número, ó. 7.988. 7.988.
Esse jeito é um pouco mais fácil para quem tem números maiores, o jeito da decomposição. Olhando assim, parece, nossa, prof, é muito número, essa conta é muito longa. Mas não, ela é um pouco mais simples que as demais. Mas a gente pode fazer do algoritmo sem problemas. Vocês jogaram o jogo que a prof pediu na aula passada? Lembram que a gente tinha o objeto de realidade virtual? Que era um jogo de cartas, e vocês tinham que encontrar a resposta para cada soma. Então, se vocês quiserem rejogar ele, pode, porque esse jogo é muito bom e ele ajuda muito a gente a entender esses tipos de cálculos. Agora que vocês já descobriram uma forma bem rapidinha de fazer cálculos escritos, a gente vai calcular essas adições aqui. Mas a gente não vai calcular pelo método do algoritmo, a gente vai utilizar a decomposição, tá bom? A prof vai fazer o primeiro exemplo e depois eu quero que vocês façam os outros sozinhos, combinado? Então vamos lá. Ó, qual que é o primeiro número que eu tenho? O 86. Então vou colocar aqui 86. Espera que a prof vai deixar um pouquinho maior. 86 mais 12 é igual a... Então, agora a gente vai decompor. Olha lá, o 8 está ocupando a posição da dezena, então ele vale 80. O 6 está ocupando a posição das unidades, então ele vale 6, mais 6. O 1 está na posição das dezenas, então ele vale 10. O 2 está na posição das unidades, então ele vale 2 mesmo. Aí agora a gente pode fazer essa conta das duas formas. A gente pode fazer 80 mais 6. Desculpa, a gente vai fazer agora assim, ó. Primeiro as dezenas, depois as unidades, combinado? Então, olha lá, 80 mais 10. Quanto que é 80 mais 10? 90. 6 mais 2? 8. 6, 7, 8. Ó, uma maneira bem facinho de fazer essas continhas, eu sempre ensino para as crianças, é assim, guarda um número maior na cabeça, no caso o 6, ó, guarda o 6 na cabeça e coloca o 2 no dedo. Então, olha lá, 6, 7, 8. Quanto é 90 mais 8, ou 98? 98. Esse é o resultado da primeira soma. Agora eu quero que vocês façam exatamente dessa maneira na letra B, C e D. Combinado? 34 mais 25, 156 mais 13 e 345 mais 11. Primeiro vocês vão decompor, depois vocês somam. Combinado? Na número 2... está assim, ó. Veja o que Carlos descobriu. Para fazer a adição de 1.456 com 3.213, é possível somar os algarismos respeitando a ordem a que pertence. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar. Olha só, ele utilizou o QLV, quadro de valor lugar. Vocês podem fazer o QLV também. Lembram que nas aulas anteriores eu falei que se quisesse podia riscar no cantinho do livro, da apostila, podia utilizar uma folha, podia ter um quadro de valor lugar para auxiliar vocês? Sem problemas, vocês sempre podem usar. Aí quando vocês tiverem as informações, os números, vocês vão encaixando eles, cada um na sua ordem corretamente. Eu não posso trocar as ordens. Por exemplo, 1456. Eu não posso colocar o 1 no lugar do 5, o 5 no lugar do 4. Por quê? Porque altera o valor. Lembram que a gente discutiu que no nosso sistema de numeração decimal só existem 10 algarismos? Que esses algarismos representam todos os valores que existem, de acordo com a posição que eles ocupam? Se eu trocar o 4 e 1, por exemplo, o 4 ele não vai estar mais valendo 100, não vai estar mais valendo 400, ele vai estar valendo 4.000. E isso é muito importante porque vai alterar o resultado. Então, sempre a gente precisa respeitar a ordem dos números, tá bom?
Então, sempre unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena e unidade de milhar na unidade de milhar. Se não tiver unidade de milhar, zero ou nada. Combinado? Então, olha lá o cálculo do Carlos. 6 mais 3, 9. Lembram? Sempre começa da unidade menor. 6 mais 3, 9. 5 mais 1, 6. 4 mais 2, 6. 1 mais 3, ou 3 mais 1, 4. 4.669. Agora, vocês vão calcular as outras adições que tem na página. Aqui já tem o quadro de valor lugar. Tem o de centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. Vocês vão encaixar os números certinhos aqui no quadro de valor lugar e vão calcular. Combinado? Na letra D e a letra E, a gente já tem uma continha um pouquinho mais difícil. Tem unidade de milhar, mas é a mesma coisa. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Combinado? Depois que vocês fizerem esse exercício, vocês vão realizar para a Profilô também a ficha de atividade da página 53 e 54. Lá na página 53 e 54, a gente tem mais algumas continhas. Olha só. Só que nessas continhas vai ser ao contrário. Em vez de vocês descobrirem a resposta, vocês vão ter que descobrir qual é o número que está adicionando. Por exemplo, no primeiro a gente tem 99 mais que número que é igual a 100. Para descobrir, vocês podem fazer a operação inversa, que é as continhas de menos, ou enfim, vocês podem usar a estratégia que vocês preferirem para descobrir o resultado, tá bom? Essa ficha em específico, a prof não vai corrigir na próxima videoaula, ok? Vocês vão entregar ela quando voltar para a professora de vocês, e a sua professora vai olhar e vai ver, combinado? Então, um beijinho para vocês, prestem muita atenção, fiquem bem atentos, porque a matemática sempre pega a gente. Lembram lá no jogo das fichas que por uma pequena confusão alterou o resultado? Na adição, na subtração, enfim, nas contas acontece muito isso. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá bom? Um beijo e podem realizar a atividade.